Olá, querido Padawan, tudo bem com você? Bom, você já ouviu falar aí sobre cadeia de caracteres? E strings? Ah, sabia, string você já ouviu falar. É aquela variável do tipo alfanumérico, né? Bom, o Python, ele trabalha de uma maneira bem legal, tanto com números quanto com strings. E esse é o tema do vídeo de hoje. Se você ficou a fim de saber um pouquinho mais sobre como manipular strings com Python, fica aqui até o final, beleza? Então, roda a vinheta. Cara, o Python é uma das linguagens de programação assim que eu mais gosto de trabalhar pela sua facilidade em implementar códigos, né, de uma maneira tão fácil assim, uma coisa bem simples, principalmente quando a gente está manipulando variáveis do tipo strings e números, fazendo cálculos matemáticos, cálculos complexos, né? Então eu gosto bastante de trabalhar com essa linguagem de programação. É muito oportuna para mim. E eu gosto bastante mesmo da facilidade que ele tem de a gente conseguir manipular a string, né? Que a string nada mais é do que um conjunto de caracteres. Você ainda não está entendendo como é que isso funciona? Então vamos lá, eu vou tentar explicar de uma maneira um pouquinho mais didática para você. Veja só, eu tenho uma palavra, né? Uma palavra nada mais é do que um texto, certo? E essa palavra, ela me dá aqui a oportunidade, né, de separar em letras. Essa palavra eu consigo separar ela em letras. Como assim? Veja, eu consigo quebrar ela aqui, ó. Ela é formada pelo P, o A, o L, o A novamente, VRA, uma palavra. Então eu tenho aqui 6 letras, ela é composta de 6 letras. Essas 6 letras, se a gente for olhar na linguagem de programação, o que acontece com elas? Elas são simplesmente caracteres isolados, eu posso trabalhar com elas de maneiras isoladas. Mas quando ela está numa string, como que eu faço para poder acessar cada uma dessas letras? Eu disponho de um índice. Eu começo com esse índice em zero, na primeira letra da palavra ou do texto, tá? Não necessariamente tem que ser uma palavra, ela pode ser um texto completo, uma frase, alguma coisa nesse sentido, certo? Então eu tenho aqui, ó, é, a primeira posição zero, né? Um, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? É assim que a gente consegue acessar cada letra de uma sequência de caracteres, ou cada caractere, porque uma string ela pode ter tanto letras, né, maiúsculas e minúsculas, quanto caracteres especiais, quanto, né, números. Então, por isso que a gente fala até que é um caractere alfanumérico, né? Porque eu posso ter ali, por mais que eu não consiga trabalhar no universo numérico dentro da string, eu tenho aqui uma visão muito clara, né, do que é um número e do que é uma letra ao visualizar essa string. Legal? Então, nada mais é por isso que a gente fala que é uma cadeia de caracteres. Então, uma string nada mais é do que um conjunto de letras, números ou, né, caracteres especiais, espaço, enter, arroba, todos esses aí, né, dentro de uma única variável, dentro de uma sequência aqui, uma sequência textual, beleza? Então, pensando nisso, como é que a gente trabalha no Python? Bom, para manipular aqui o Python, eu não vou nem criar, né, um projeto no PyCharm, não vou falar nada disso, vou ser bem simples aqui, vou direto aqui no PowerShell, tá? Como eu estou no Windows, e vou digitar Python nele. Ele vai me abrir o interpretador do Python aqui para eu poder conseguir em tempo real, né, em tempo aqui de exibição, a gente conseguir ver o resultado. Tudo bem? Então, basicamente, uma string nada mais é do que um conjunto de caracteres separado por aspas duplas, aspas simples
ou até mesmo armazenado dentro de uma variável. Então eu posso, por exemplo, se eu colocar aqui entre aspas duplas, colocar o meu nome, Andrei, tá vendo? Isso é uma string. Em aspas simples, também funciona da mesma maneira, tá? E eu posso armazenar, por exemplo, em uma variável chamada nome, e aí eu armazeno aqui o Andrei, tá certo? Opa, esqueci de colocar aqui as aspas, né? Uma coisa muito importante, né? Agora sim, tá? Então se eu chamo agora aqui nome, beleza, tá armazenado o Andrei. Legal? Então, essa é uma maneira da gente conseguir. Todas essas três maneiras a gente está definindo uma string, a gente está trabalhando com uma string, beleza? Uma coisa muito importante aqui agora: como é que eu acesso cada caractere, a posição de cada caractere? Então, eu vou ter aqui o meu nome, né? Eu vou colocar colchetes aqui e dentro deles eu vou colocar a posição do caractere que eu quero. Por exemplo, o 0 vai me retornar o A. Se eu colocar o 3, vai me retornar o R. E se eu colocar 10, 10 não existe. Então ele vai me dar um erro, um index out of range, tá? Então ele está com um índice, né, uma posição de uma letra que está fora, né, do tamanho daquela string, daquele texto. A gente pode trabalhar dessa maneira. E com essa possibilidade a gente consegue fatiar, a gente pode trabalhar com o slice de strings aqui dentro. Como que eu posso fazer isso? Por exemplo, no nome, eu posso falar para ele assim, ó, do início, pegue do início, dois pontos, e vá até a posição 3, tá? Ele vai me retornar aqui o end, né? Mas, poxa, a posição 3 não seria o R? Sim, ele corta bem em cima da posição que você está definindo aqui. Por isso que ele exclui ela. Então é como se fosse o divisor. A partir daqui ele não quer saber. Ele pega até aqui e corta antes. Então por isso que a gente fala que vai do início até n-1, ou a posição -1 que você informou. Beleza? Sempre porque trabalhamos com 0 como o valor de início, aí, a primeira posição, e não com o número 1. Eu posso também fazer ao contrário. Eu posso falar para ele assim, ó, a partir da posição 2, vá até o final. Então, 2 pontos, vai até o final. E aí ele pegou só o Drey. Só que aí ele pegou inclusive a posição 2, tá? Então no início ele sempre começa, e como eu falei para ele ir até o final, ele vai até acabar a string, tá? Se eu colocasse um outro valor, né, por exemplo, colocar aqui do 1 até o 4, tá vendo? Ele exclui, tá certo? Ele exclui a última posição. Então eu posso fazer esses slices. Olha como que é fácil da gente começar a trabalhar e meio que separar essas strings. É uma coisa bem legal aqui que a gente consegue fazer com Python. E além disso, eu posso falar para ele assim, ó, eu vou colocar aqui até a posição 6 para poder dar mais possibilidades. Eu vou falar para ele ir num passo, né, de 2 em 2. Olha só que legal. Então ele pula, ele pega a primeira, pula a segunda, pega a segunda, pega a terceira, pula a quarta e assim por diante, tá? Ele vai num passo de 2 em 2. Então a gente consegue aí trabalhar de uma maneira muito bacana. E o Python é uma das poucas linguagens de programação que tem índice negativo. Mas o que seria o índice negativo? Por exemplo, se eu coloco o nome na posição 6, opa, o nome na posição 6, não, na posição 6 eu não tenho, né? Não tenho, a posição é 5, eu tenho 6 caracteres. Então, ó, na posição 5, tá certo? Eu pego o Y. E se eu colocar na posição -1, também pego o Y. Então eu tenho, a partir do meu último caractere, ele vem de um índice negativo. E isso facilita para a gente, por exemplo, querer inverter essa string. Se eu quiser escrever ela ao contrário, eu posso falar assim, ó, nome, tá? Dois pontos do início, dois pontos até o final, num passo negativo. Olha só, aí ele inverte, eu consigo fazer a inversão dessa string. É uma coisa sensacional que a gente tem aqui para poder trabalhar com Python. Eu falei,
é muito fácil da gente conseguir manipular, né, tanto número quanto strings dentro do Python. Por isso que eu acho ela muito legal, adoro usar o Python para prototipar as coisas. E quando eu tenho que, depois que eu tenho o protótipo feito, eu consigo pegar, né, o protótipo do meu algoritmo, eu consigo pegar e implementar para a ferramenta mais adequada. Então eu faço uma prova de teste e às vezes a ferramenta adequada até mesmo o Python, tá certo? Então eu uso ela muito no meu dia a dia, tá? Uma outra coisa bem bacana que a gente tem aqui, né, nas strings é o trabalho com o quê? O trabalho dos métodos, os string methods que a gente tem. Por exemplo, eu tenho aqui um nome, eu posso colocar um upper. Olha só. E ele transforma tudo em letra maiúscula, assim como eu posso colocar o lower. Lower, ele deixa tudo em letra minúscula. Mais uma coisa bacana que a gente tem aqui é o capitalize ou title, tá? Eles fazem a mesma coisa. Capitalize, ele deixa a primeira letra sempre de todas as palavras a primeira maiúscula e as demais minúsculas, tá? Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Posso aplicar direto nas aspas, tá? Essa é uma vantagem aqui da gente trabalhar com as strings também no Python. Então eu coloquei aqui, ó, o meu nome, capitalize, tá certo? E veja, ele pegou aqui a primeira letra maiúscula e o title, ele deixou a primeira maiúscula. O title pega todas, ele pega no as aspas, tá certo? Ele pega com essas aspas não, ele pega o espaço e ele identifica que é uma nova palavra. Ele também deixa em maiúscula a primeira letra da próxima palavra. O capitalize ele pega a primeira letra apenas, tá certo? É da string. Ele não identifica os espaços. Para ele é um conjunto só. Então tem essa pequena diferença entre capitalize e o title, tá? Uma outra coisa legal, por exemplo, é você falar assim, ó, eu tenho uma string, Andrei Maziero, e aí eu posso falar assim, ó, starts with, por exemplo, an, e aí ele dá verdadeiro, ou, né, ends with an, aí ele fala falso, porque não termina. Então eu posso verificar um sufixo e um prefixo de uma string com essas funções. Posso juntar duas strings, então eu tenho aqui, ó, Andrei.join, e aí eu coloco Maziero, certo? E aí eu dou um enter e ele vai fazer aqui o join dessa sequência, que basicamente ele vai intercalando aqui tudo, ele intercala uma com a outra, ele vai juntando, mesclando uma com a outra, tá? Por isso que fica meio estranho assim. Outra coisa que eu posso ter aqui é o replace. Então eu tenho aqui o Andrei, por exemplo, Andrei, e aí eu tenho o replace. Replace. Aí eu vou falar para ele trocar o A por um arroba, por exemplo. Tá? Dou um enter e aqui tem o resultado. Certo? Então a gente consegue fazer também intercalar essas coisas dessa maneira, né? Trocar todas as sequências de caracteres aqui. E uma coisa bem legal que a gente consegue trabalhar com a string é o operador in. Então eu posso falar assim, ó, eu posso falar assim, ó, a in Andrei. Então, existe um A dentro da sequência Andrei? Sim, é verdadeiro. Lembrando que é case sensitive, tá? Então, a gente pode usar os métodos de upper e lower, né? Para quê? Para a gente poder conseguir deixar com a questão das maiúsculas e minúsculas indiferente um para o outro. A gente tem bastante métodos, nós temos muitos métodos aqui para poder trabalhar com strings, né? É bem bacana mesmo, é uma coisa bem legal. Eu curto muito trabalhar com strings.
E é isso aí. Se você curtiu essa introdução sobre strings e quer saber mais, eu quero muito saber mais como manipular strings e Python, porque tem muitas coisas como formatar, como não formatar e tudo mais. É só ficar aqui. Não sai daqui. Fica no canal porque no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre strings e Python. É isso aí, Padawan. Que a força esteja com vocês e bons estudos!